Olá, pessoal. Vamos aqui a mais uma aula do segundo ano. O tema é propagação do calor. Fazendo uma breve introdução, nós já vimos em momentos anteriores que o calor é a energia térmica em trânsito que flui espontaneamente dos pontos de maior para os pontos de menor temperatura. Ou seja, o calor é aquela energia que se transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora, nós iremos ver os 3 processos de transmissão de calor. Esses processos são denominados de condução, convecção e irradiação. O primeiro processo, a chamada condução térmica, é o processo de propagação de calor em que a energia térmica ela é transferida ou transmitida de partícula para partícula, mediante as colisões e alterações das agitações térmicas. É bom observarmos que nesse processo de transmissão de calor, a gente não tem transporte de matéria, ou seja, transporte de partículas. Aqui o que há transferência é de energia. Então vocês podem observar essa ilustração, onde nós temos aqui um fio, né, sendo aquecido, e aí essa extremidade aqui que está bem vermelha, demonstra que nós temos uma temperatura aqui mais alta. Então, o calor, ou seja, a energia térmica, ela vai passando de partícula para partícula até chegar nessa outra extremidade. É como nós pegarmos um arame, né? Um arame numa ponta, segurarmos numa ponta, numa extremidade do arame e aquecermos a outra extremidade. A gente não vai segurar esse arame por muito tempo. Por quê? Porque o calor ele vai se transferir, né, de partícula para partícula até chegar na extremidade em que nós estamos segurando. Então, esse processo a gente chama de condução térmica e que nós temos várias aplicações no nosso cotidiano. Mais um outro exemplo, quando nós vamos fazer o café, você pega a colher e vai adoçar o café. Você segura, a colher sendo uma colher de metal, você segura a colher até um certo tempo. Mas você vai perceber que no cabo da colher, você vai sentir quente, entre aspas, né? Por quê? Porque o calor ele vai se transferir pelo metal até atingir a extremidade que você está segurando. É por isso, pessoal, que esses instrumentos, né, essas ferramentas que nós utilizamos para comida, para mexer a comida quente, eles têm o cabo, geralmente, ou de plástico ou de madeira, justamente para prevenir a condução térmica. Observações. Quando você deixa uma colher de metal na água quente, apesar de somente uma parte da colher ficar mergulhada na água, toda ela estará quente depois de algum tempo. Foi o exemplo que eu acabei de frisar. O que é que acontece aí? O calor ele vai se propagar através do material de que é feita a colher. Como se dá esse processo? Esse processo se dá através da condução térmica. Ou seja, o calor ele vai se propagar de molécula para molécula, ou seja, de partícula para partícula. E aqui, gente, vem uma observação importantíssima que nós devemos ter cuidado, é que a condução, ela é um processo de condução, o processo de propagação de calor que não pode ocorrer no vácuo. Ou seja, para que ela aconteça, tem que existir matéria. Vamos agora para um detalhe muito importante aqui, que é referente à questão de, já que nós estamos falando de condução, fazemos a diferença entre condutores e isolantes, né? O que são os condutores térmicos? São aqueles materiais, né, que possuem um elevado coeficiente de condutibilidade térmica, ou seja, são materiais que conduzem, né, muito bem o calor e a eletricidade.
Eles deixam, né, serem atravessados facilmente pelo calor e pela corrente elétrica. Um exemplo bem patente são os metais, em geral. Os metais, em geral, eles são excelentes condutores de calor e de eletricidade. Já os isolantes térmicos, eles já são o contrário dos condutores. Eles até conduzem, mas muito, muito pouco, né? O calor e a eletricidade. E possui, lógico, um baixo coeficiente de condutibilidade térmica. Então, como exemplo de condutores, nós vamos ter o ar, nós vamos ter a neve, nós vamos ter a madeira seca, né? E outros materiais. Agora vamos para o nosso segundo processo, que é a convecção térmica. A convecção, gente, é um processo de transmissão em que a energia ela vai se propagar mediante o transporte de matéria. Então, veja bem a diferença aí da condução. Aqui na convecção, nós já vamos ter um transporte de matéria. Essa matéria pode ser gasosa, essa matéria pode ser líquida, né? Então, você vai perceber aí agora que já vai haver um deslocamento de partículas. Logo, a convecção ela vai se processar geralmente nos meios fluidos. Que são esses meios fluidos, professor? Correspondem justamente os líquidos e os gases. E aqui nós vamos tomar o exemplo de uma chaleira. Quando a gente coloca a chaleira no fogo, então nós, ao aquecermos aqui a base da chaleira, ela está recebendo calor por condução. Mas aí essa água, aliás, essa base da chaleira aquecida, ela vai aquecer a água que está aqui. Essa água se torna mais leve, menos densa, sobe. E aí a parte que está em cima, mais densa, vai descer. Então vai se formar aqui, gente, o que nós chamamos de corrente de convecção. É o que está sendo mostrado aqui através desse GIF, dessa animação, né? Ó, o mais denso desce e o mais leve sobe. Então, forma-se aqui o que a gente chama de corrente de convecção. Ok? Vamos aqui ver algumas aplicações práticas do processo da convecção. Onde vai ocorrer esse processo da convecção? Você já deve ter observado, né? Que os aparelhos de ar-condicionado geralmente são instalados aonde? Na parte superior de uma sala. Por que um ar-condicionado geralmente é colocado na parte superior? Porque o ar-condicionado, gente, ele é uma fonte fria. Então, o ar frio é denso. Então, ele vai descer e vai empurrar o ar quente. E aí, a sala ela vai passar por esse processo de correntes de convecção. Ou seja, o ambiente ficará climatizado. Você já deve ter observado também que o ar quente ele deve ser introduzido pela parte inferior da sala, é o oposto do ar-condicionado. Um exemplo aí nós poderíamos citar as lareiras. Vocês sabem o que são lareiras? Então, daquelas cidades muito frias, que no Brasil a gente pode pegar o exemplo do sul do Brasil, né? Cidade de São Joaquim, onde chega até nevar, ou então as temperaturas lá chegam abaixo de zero. Então, geralmente lá quando se constrói a casa, eles fazem, geralmente na sala, eles constroem uma lareira. Seria uma espécie assim aberta na parede, e lá eles queimam, né? Um carvão, né? Um material que é para aquecer o ambiente naqueles dias de verão, né? Nos verões, aliás, nos invernos, desculpa aí, nos invernos mais rigorosos. Eles colocam, queimam o carvão para justamente aquecer o ambiente. Então lá é diferente, né? Então o ambiente está muito frio, então eles têm que aquecer esse ambiente. É como a gente se aproximar de uma fogueira, né? Você está próximo assim de uma fogueira, você está recebendo aquela irradiação, né? O calor está se propagando ali e atingindo o ambiente. Por que nas geladeiras residenciais
o congelador é sempre instalado na parte superior. Eu não sei se vocês já observaram, mas as geladeiras domésticas, por exemplo, a gente sempre vai ver o congelador na parte de cima. Por quê? Porque ele é uma fonte fria. Então, o ar frio ele vai descer, né? Vai descer e vai empurrar o ar quente dos alimentos. Não sei se já observaram também que as prateleiras, né, das geladeiras residenciais, elas são feitas em grades. Não sei se já observaram isso. Justamente para facilitar esse movimento da massa, né, de ar. Esse movimento do ar frio descer e empurrar o ar quente. Por isso, gente, não é aconselhável se cobrir aquela prateleira com vidro ou então com um tecido que não seja poroso. Né? Outra questão relacionada é por que as geladeiras dos supermercados, que conservam carnes, frios, leites, etc., elas são abertas? Justamente por isso, né? Porque ali você tem o congelador, a parte fria, ela está justamente ali naquela base, né? Se não fosse, se fosse fechado, hoje não, a gente já tem algumas geladeiras mais parecidas com as nossas, né? Elas têm os vidros fechando. Mas, em geral, os grandes supermercados, você vai ter as geladeiras, elas têm as portas abertas, né? E para refrigerar um barril de chope, o que é que nós devemos fazer? Devemos colocar o gelo sobre o barril ou devemos colocar o gelo embaixo? Está aqui o barril, aí você vai botar o gelo em cima do barril ou o gelo embaixo. Então, o certo é o gelo sobre o barril. Por quê? Porque o gelo é uma fonte fria. Então, o ar frio ele vai descer, né, e refrigerar todo aquele chope. E agora a gente vem para o terceiro processo de propagação de calor, a chamada irradiação térmica. A irradiação, gente, ela é o processo de transmissão de energia sem que haja contato físico entre eles. É o único processo que vai acontecer no vácuo, tá? Esse processo aí não é necessária a existência de matéria. Um exemplo seria o calor do Sol que chega até nós aqui na Terra. Ele chega através desse processo de irradiação térmica. Essa transmissão ela ocorre, né, por meio das ondas, né, eletromagnéticas, ou seja, os raios infravermelhos. Né? Aqui a gente traz uma aplicação dos processos de transmissão de calor. É muito comum na nossa casa, né? O caso da garrafa térmica. Não sei se vocês já atentaram para a constituição de uma garrafa térmica. Mas uma garrafa térmica, ela serve para evitar a condução, a convecção e a irradiação. Porque ela é feita da seguinte maneira, né? A gente tem aqui uma tampa de borracha, né? Geralmente borracha ou plástico. Nós temos uma manga externa também feita de plástico. Aí dentro nós vamos ter uma manga de vidro, né? Não sei se vocês já observaram, e geralmente um vidro espelhado, né? Aí uma segunda manga interna, também de vidro e feito de paredes espelhadas. E entre uma manga e outra dessa, você vai encontrar vácuo. Ou seja, o ar daqui é um ar rarefeito. Praticamente não existe matéria aqui entre uma manga e outra. Quando nós colocamos o café aqui, nessa parte interna, o calor ele não vai ser transferido para outra manga. Por quê? Por que o calor aqui não vai ser transferido para outra manga? Por condução. Justamente por isso, porque existe o vácuo. Então, como existe o vácuo aqui, o calor não vai passar de uma manga para outra. Quando a gente abre a garrafa, a gente já tem essas paredes aqui espelhadas, né? A parede espelhada, ela já vai impedir que o calor se propague por irradiação. Então, olha, a condução e a convecção são evitadas através da parede de vácuo. Essa parede de vácuo impede que ocorra a condução e a convecção. E a radiação, gente, ela vai ser evitada através de quê? Do espelhamento das paredes da garrafa
e também dessa parte aqui de borracha, porque ela isola, né? Ela isola. Agora nós vamos ver também aqui algumas aplicações desses fenômenos. No Polo Norte, os esquimós constroem suas casas, ou seja, os iglus, com gelo. E eles, no interior do iglu, eles se acomodam. Por quê? Porque no interior do iglu a temperatura não é tão fria quanto na parte externa. Então, geralmente, quando eles vão caçar, eles constroem esses iglus e procuram um abrigo na região interna do iglu. Por quê? Porque o gelo ele não é um bom condutor de calor. Então, eles conseguem diminuir a perda do calor gerado no interior do iglu para o meio ambiente. Então, é o que vocês podem observar aqui. Está aqui o iglu. O gelo, por ser um mau condutor de calor, não permite que os esquimós que estejam no seu interior troquem calor com o meio externo. A geladeira de isopor, então o isopor que nós usamos para os piqueniques, né? Ele é uma ótima solução para manter a bebida gelada no piquenique, porque após hora dentro a bebida, o gelo ele derrete pouco, né? Porque o isopor ele é um isolante térmico, né? O isopor, que essa parede, ela funciona como um isolante térmico. Para evitar que a parte central de assados fique crua, nos espetinhos, aliás, no churrasco, quando vai se fazer um churrasco com uma grande quantidade de carne, para evitar que essa parte interna ela fique crua, se utiliza o quê? Um metal, um espeto de metal. Por quê? No momento que o espeto ele é aquecido, não só a carne é aquecida, como o espeto também ele se aquece por ser de metal, e aí ele acaba transmitindo calor a essa parte interna, assando assim por inteiro o churrasco. Outro detalhe interessante, não sei se vocês já observaram, mas quando nós colocamos no interior de uma geladeira uma bebida, por exemplo, um refrigerante em lata e um refrigerante KS em vidro, por exemplo. Nós deixamos lá, então eles estão num lugar com a mesma temperatura, né? Aí, de repente, você vai pegar esses dois recipientes. Se você pega a latinha com a mão direita e o KS com a mão esquerda, qual dos dois você vai sentir mais frio, entre aspas? Então, você vai sentir que a latinha ela está mais fria. Como se explica isso? Se eles estão no mesmo ambiente, a mesma temperatura. Então, aí o que vai explicar é justamente a questão da condutividade térmica. A latinha, como ela é feita de metal, então ela conduz melhor o calor e a eletricidade. Ela é melhor condutora de calor. Então, ela rouba mais calor do seu corpo. Por isso que a sensação de frio vai ser maior na latinha feita de metal. Outro exemplo clássico de radiação, gente, é a questão das estufas. Vocês sabem que as estufas são ambientes em que se cultiva, né, flores, plantas. Então, a irradiação das estufas, nós temos que a luz solar é radiante, atravessa as paredes transparentes de vidro e é absorvida pelas plantas. Posteriormente, essa energia é emitida na forma de raios infravermelhos que não atravessam o vidro. Então, essa região aqui ela vai ficar uma região superaquecida, né? Vai ficar uma região aquecida que vai permitir o desenvolvimento dessas plantas. Agora, pessoal, nós vamos aqui para trabalhar um exercíciozinho referente a essa atividade aí, essa parte aí que nós colocamos para vocês com relação a esses 3 processos de transmissão de calor, tá? Uma primeira questão que a gente coloca aqui é a seguinte: ao encostar a mão em um metal e logo após em um pedaço de madeira, estando os dois à mesma temperatura, ou seja, a temperatura ambiente, tem-se a sensação de que o metal está mais frio. Isso ocorre porque a lacunazinha aqui da madeira é lacuna do metal. Lembre-se do exemplo que eu citei nesse instante, da latinha de refrigerante e a garrafa de vidro.
Se nós temos um pedaço de madeira, né, e um metal colocado no mesmo ambiente que está à mesma temperatura, nós vamos sentir que a madeira, ela vai ter uma condutibilidade térmica menor do que o metal, porque o metal é melhor condutor de calor e eletricidade. Então, aqui nós vamos completar essa alternativa com a condutibilidade térmica da madeira é menor do que a do metal. Um segundo exemplo aqui nós temos. Um escoteiro sueco sofreu queimadura leve nos dedos ao tentar segurar pela lâmina uma machadinha que estivera deitada longo tempo ao sol. Outro escoteiro, logo em seguida, passou a trabalhar normalmente com a machadinha, segurando-a pelo cabo de madeira. Estas duas sensações térmicas são tão diversas porque o metal possui mais calor que a madeira, a condutividade térmica do metal é maior que a da madeira, o metal tem temperatura maior que a da madeira, sempre que os dois estiverem no mesmo ambiente. Das afirmativas, aí ele diz, somente a 1 é correta, somente a 2 é correta, apenas 1 e 2 são corretas, apenas 1 e 3 são corretas, ou 1, 2 e 3 são corretas. Então, vejamos, gente, vamos analisar cada uma. A primeira diz assim, o metal possui mais calor que a madeira. Nós nunca podemos dizer que o metal, por exemplo, ele tem mais calor que a madeira. O metal, ele pode apresentar maior condutibilidade ou condutividade térmica, mas nunca mais calor. Então, essa primeira, ela não está correta. A segunda, ele diz, a condutividade térmica do metal é maior do que a da madeira. Aí sim, aí beleza, né? A terceira, ele coloca, o metal tem temperatura maior que a da madeira, sempre que os dois estiverem no mesmo ambiente. Ora, se os dois estão no mesmo ambiente, eles vão ter a mesma temperatura. Então, não posso dizer porque o material de metal ele vai ter temperatura maior do que a madeira. Isso não existe, né? Então, nós vamos ter aí somente a 2, ela está correta. Uma terceira questão ele coloca. Nas grandes cidades, em dias frios, pode ocorrer o fenômeno da inversão térmica, que acarreta um acentuado aumento dos níveis de poluição do ar. Já em dias quentes, observa-se o fenômeno oposto, ou seja, a dispersão dos gases poluentes eliminados pelas indústrias e pelos veículos automotores. O que ocorre devido que qual o fenômeno que vai acontecer nas grandes cidades que vai gerar a inversão térmica ou o contrário, né? Nós vamos ter aí a convecção térmica, gente. As fábricas, quando elas queimam, né, os seus produtos, elas lançam para a atmosfera uma grande quantidade de gases. Se forem dias frios, forma-se essa nuvem de gás que vai reter a expansão desse gás. Então, nós vamos ter a inversão térmica. Já nos dias mais quentes, esses gases, eles se dispersam mais, né? Tanto os gases das indústrias como dos carros, né? Eles vão conseguir escapar com mais facilidade. Então, esse processo está relacionado com a convecção térmica. Sabe-se que a garrafa térmica mantém a temperatura do café razoavelmente constante. Esse recipiente ele é constituído por uma parede dupla de vidro, com vácuo entre elas, além de possuir a face interna de vidro espelhada. O vácuo entre as paredes de vidro da garrafa térmica tem por finalidade, olhem bem a questão, o vácuo entre as paredes de vidro da garrafa tem a função de quê? Tem a finalidade de quê? Né? Nós já vimos aí anteriormente, quando foi apresentado o exemplo clássico da garrafa térmica, né? Então, ele vai impedir a propagação de calor por condução e convecção. Uma pessoa caminha descalça no interior de uma casa.
tem em geral a sensação de que o piso ladrilhado é mais frio do que o piso de madeira. Ela pisa numa cerâmica, por exemplo, e no piso de madeira, não tá. Então ela vai sentir que a cerâmica é mais fria do que o piso de taco, ou piso de madeira. Assinale as afirmativas que explicam corretamente esse fato. Está relacionada às características psicológicas da pessoa, ou seja, isso é psíquico? A pessoa pensa nisso e acontece? Não. O coeficiente de condutividade térmica do ladrilho é maior do que o da madeira. É essa a alternativa correta. Quando uma pessoa pega na geladeira uma garrafa de cerveja e uma lata de refrigerante, à mesma temperatura, tem sensações térmicas diferentes. Porque para a garrafa e a lata são diferentes o quê, gente? São diferentes os coeficientes de condutibilidade térmica. Letra A. Ao contato da mão e à temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o mármore parece mais frio do que a madeira. Por quê? Porque o mármore, você sente ele mais frio do que a madeira. Porque o calor da mão se escoa rapidamente para o mármore em virtude da grande condutibilidade térmica desse material. Ou seja, gente, o mármore apresenta um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que a madeira. Ou seja, ele conduz melhor o calor. Então, é como se o mármore roubasse mais calor da sua mão do que a madeira. A transferência de calor de um ponto a outro, de um meio, pode efetuar-se por 3 processos diferentes. Sabe-se que, conforme o meio, há um processo único possível, ou um predominante. Assim, no vácuo, num fluido e num sólido, a transferência de calor se dá por, no vácuo, nós vamos ter convecção? Não. Vamos ter condução? Não. Radiação? Sim. Então, nós estamos aqui entre a C e a D. No fluido, fluidos são os líquidos e os gases. Nos líquidos e gases, nós vamos ter o quê? Radiação, convecção, radiação, convecção. E no sólido, nós vamos ter a condução. Então, qual vai ser a alternativa aí? Letra C. Radiação, convecção e condução. A irradiação é o principal processo de transferência de energia, no caso, da chama do fogão para a panela, do Sol para um satélite de Júpiter, do ferro de soldar para a solda, da água para um cubo de gelo flutuante nela, ou de um mamífero para o meio ambiente. Resposta, letra B. Do Sol para um satélite de Júpiter. Que aí não, entre eles pode não existir matéria, né? E a irradiação ocorre nesse processo. Os demais você tem a condução, a propagação por condução. 10ª questão. Num planeta completamente desprovido de fluidos, ou seja, ele nem tem líquidos e nem tem gases. Apenas pode ocorrer propagação de calor por condução e irradiação. E aqui a gente tem só mais uma retomada, né, de exercícios. São exercícios mais rápidos. A transmissão de calor por condução só é possível aonde? Nos meios materiais. Memorizem bem isso. Condução, gente, só vai acontecer nos meios materiais. A transmissão de calor por convecção, só é possível aonde? Nos fluidos em geral. A irradiação é o único processo de transmissão de calor aonde? A irradiação é o único de transmissão de calor no vácuo. É o único que ocorre no vácuo. Qual é a função de um cobertor de lã usado nos dias frios? Você está num dia frio que você se embrulha, né? Se enrola com um cobertor de lã. Ele serve para quê? Para reduzir a transferência de calor do seu corpo para o meio exterior.
Uma lareira aquece uma sala por quais processos? Convecção e irradiação. Numa geladeira, a fonte fria, que é o congelador, é sempre colocada na parte superior da mesma. Ou seja, o congelador fica sempre na parte de cima. Por motivos estéticos, para ficar mais bonitinha a geladeira? Não. Para que o ar frio desça e o ar quente, que é menos denso, suba por convecção natural. O calor emitido pelo Sol se transmite até a Terra por irradiação. Os iglus, embora feitos de gelo, possibilitam aos esquimós neles residirem. Por quê? Porque o gelo não é um bom condutor de calor. Ok, pessoal?